estamos comentando aqui, por meio de uma série de vídeos, as alterações promovidas pela Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que concretizou aí o chamado pacote anticrime. Esse já é o nosso quinto vídeo. Lembrando que todos estão sendo postados no YouTube e aqueles que ficam com até 15 minutos, nós estamos postando também no Instagram, né? Lá no feed do Instagram. Aqueles que ficam com mais de 15 minutos, aí não cabe no Instagram, a gente posta exclusivamente no YouTube. Primeiro dia do ano, 1º de janeiro, então, primeiramente, feliz ano novo para todos, que esse ano de 2020 seja um ano repleto de bênçãos, conquistas e tudo mais que desejarem e batalharem por isto. Meus amigos, hoje nós vamos fazer um breve comentário, é a última alteração promovida por essa lei na parte geral do Código Penal. Lembrando que nós estamos seguindo a ordem das mudanças, então nós começamos aqui com o artigo 1º da Lei 13.964, que promove uma série de mudanças no Código Penal. Hoje é a última mudança da parte geral do Código. Depois nós vamos dar continuidade para falar das mudanças promovidas na parte especial, depois as mudanças promovidas no CPP e depois as mudanças promovidas na legislação criminal. Então qual é essa última mudança na parte geral do Código Penal? Eu me refiro às mudanças promovidas no artigo 116 do Código. E aí é importante, como a gente faz em todos os vídeos, nós contextualizarmos essa mudança. Bom, hoje, lembrando que hoje nós estamos gravando aqui 1º dia do ano, 1º de janeiro de 2020, e a lei só vai entrar em vigor no dia 23 de janeiro do ano de 2020. Então a lei ainda não está em vigor, falta um pouco mais de 20 dias. Então hoje, como é a redação do artigo 116? O artigo 116 do Código trata das causas impeditivas da prescrição. Causas, portanto, nas quais a prescrição não iria nem sequer começar a correr. Agora, são duas causas que existem atualmente, a gente vai ver que com a lei anticrime passam a ser 4 as hipóteses, mas essas hipóteses, embora a lei, o Código Penal diga que são hipóteses que impedem a prescrição, ou seja, a prescrição nem sequer começa a correr, é forçoso reconhecer que em determinadas situações previstas aí, a prescrição já se iniciou. É por isso que a doutrina vai nos dizer o seguinte: são causas impeditivas da prescrição, ou seja, a prescrição nem sequer começa a correr. Mas se porventura a prescrição já tinha começado a correr, aí essas causas impeditivas vão figurar como causas suspensivas. Ou seja, são causas que, se a prescrição não começou a correr, ela não vai começar. Elas impedem a prescrição de começar a correr. Mas se a prescrição já havia começado, essas causas irão suspender a prescrição, tá? Quais são as duas hipóteses que existem atualmente? Primeira hipótese, que a lei anticrime não vai mexer, é a hipótese na qual está pendente de julgamento alguma causa em processo outro que vai influir no julgamento do processo criminal. Por exemplo, vamos imaginar que o sujeito está sendo acusado ali da prática do crime de bigamia. Bígamo, como nós sabemos, bigamia, artigo 235 do Código Penal, ele é casado e contrai um novo matrimônio sem desfazer o primeiro vínculo matrimonial. Tá, isso é bigamia. Só que está sendo discutido lá na esfera civil a anulação do primeiro casamento. Ora, se o primeiro casamento é nulo, então, evidentemente, o reconhecimento dessa nulidade retroage à data da celebração do casamento e, portanto, não dá para dizer que ele é bígamo, que ele casou 2 vezes. Então veja que decidir a bigamia lá no processo civil é fundamental, ou melhor, decidir a nulidade do casamento lá no processo civil é fundamental para sabermos se houve ou não bigamia. Então, nesse caso, o processo criminal ele depende da solução dessa causa lá em outro processo. Por isso, lá no processo criminal, a prescrição sequer vai iniciar. Mas digamos que a prescrição já tinha começado, que o processo criminal já tinha iniciado, já tinha havido o recebimento da denúncia, que portanto interrompe a prescrição. Ora, se a prescrição já tinha começado a correr, a pendência de julgamento lá no processo civil vai suspender a prescrição. Ou seja, se começou primeiro o processo criminal e só depois é que você vai discutir a nulidade do casamento na esfera civil, a prescrição penal, portanto, já tinha começado, aí ela fica suspensa. Lembrando que nesse caso, essa primeira hipótese, a lei anticrime não mexe, tá? A segunda hipótese, meus amigos, de causa impeditiva da prescrição é quando o sujeito está cumprindo pena no exterior.
Então ele responde a um processo aqui, mas ele está cumprindo pena no exterior. Como o Brasil dificilmente iria conseguir a extradição desse sujeito durante o período de cumprimento de pena, então isso impede que a prescrição corra no Brasil. E se a prescrição já havia se iniciado, essa prescrição vai ficar suspensa. Nessa segunda hipótese, a lei anticrime só faz uma mudança na redação. É que atualmente o artigo 116, inciso de número 2, ele diz, né, o sujeito que está, quando o agente está cumprindo pena no estrangeiro. Aí a redação vai mudar e vai passar a ser o agente está cumprindo pena no exterior. Então apenas faz essa mudança terminológica, muda a expressão estrangeiro pela expressão exterior. É uma mudança, eu repito, terminológica, mas que não é uma mudança substancial, não muda o conteúdo da causa impeditiva, tá? As mudanças de conteúdo, as mudanças substanciais vêm agora. É que a lei anticrime acrescenta ao artigo 116 dois incisos. Duas situações nas quais, então, haverá o impedimento da prescrição, ou seja, a causa impeditiva da prescrição, e quando a prescrição já estava ocorrendo, haverá aí a suspensão da prescrição. Olha aqui, eu vou ler fazendo aquilo que eu estou fazendo em todos os vídeos. Eu estou lendo para sermos literais e a partir daí a gente fazer o comentário a essa mudança legislativa. O inciso de número 3 do artigo 116 vai ficar assim. Vai dizer que não vai correr a prescrição, então, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Ou seja, o que é que está fazendo o legislador aqui? Está querendo evitar aquela situação na qual o sujeito já está ali sendo julgado no Supremo, ele já foi condenado no Supremo. Aí ele opõe embargos de declaração. Não são admitidos. Aí ele opõe embargos de declaração contra a decisão que negou os embargos de declaração. Aí não são admitidos. Aí novo embargo de declaração. Novo embargo de declaração. E ele fica tentando procrastinar ao máximo para tentar obter uma prescrição. Para tentar obter ali o advento da prescrição. Finalmente, houve uma mudança legislativa para impedir isso. Para impedir que essas manobras meramente procrastinatórias levem o feito até a prescrição. Então, se ele opuser embargos de declaração ou mesmo recurso perante tribunais superiores, e esses recursos foram inadmissíveis, ele não pode se beneficiar de eventual prescrição que ocorra nesse período. Ou seja, se os tribunais superiores, STJ, STF, STJ é Tribunal Superior, STF é um Tribunal Supremo, mas que na expressão Tribunal Superior ele está abrangido aqui. Então, se houver a interposição de recurso especial ou recurso extraordinário, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, ou oposição de embargo de declaração, e esses recursos forem tidos por inadmissíveis, veja, o sujeito não vai se beneficiar do período em que esses recursos estavam em trâmite, porque haverá a suspensão da prescrição, tá bom? Bom, e a quarta medida aqui, meus amigos, que diz assim, né, que não vai correr a prescrição enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Aí a gente precisa lembrar que o pacote anticrime, ele vem, então, institucionalizar o acordo de não persecução penal. Só para a gente compreender, o acordo de não persecução penal é uma mudança sobre a qual a gente vai falar lá na frente, porque muda o CPP, nós ainda estamos na mudança do Código Penal, mas o acordo de não persecução, ele já existia. O grande problema do acordo de persecução, a grande crítica que se fazia ao acordo de não persecução, era justamente porque ele não tinha previsão em lei. O acordo de não persecução penal, ele foi previsto em um ato do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então ele não tinha um status de lei. E isso era extremamente criticado. Agora, com o pacote anticrime, o acordo de não persecução vem para a lei. E o que é que está sendo dito aqui? Que enquanto o sujeito não cumprir o acordo de não persecução, ou quando ele rescinde o acordo de não persecução, não vai haver o cômputo da prescrição. Haverá então a suspensão do prazo prescricional. Então, o que é o acordo de não persecução? É uma proposta formulada pelo Ministério Público, mais ou menos como ocorre em relação à transação penal. É uma proposta que é feita pelo Ministério Público para que o MP não precise oferecer a denúncia. Tá? Mais ou menos, eu repito, como ocorre na transação penal, só que a transação penal é muito mais restrita, porque é apenas para as infrações de menor potencial ofensivo. Então o MP vai poder formular um acordo para não precisar processar o sujeito criminalmente, e esse sujeito vai se comprometer a adotar determinadas medidas. E aí, meus amigos, veja, pode ser que ele não cumpra, pode ser que ele esteja cumprindo ainda. E aí não faz sentido, enquanto ele está cumprindo, sobrevir a prescrição.
Então, por isso, enquanto ele estiver cumprindo o acordo, ou quando ele rescinde o acordo, quando ele não cumpre o acordo, não vai também correr a prescrição, tá? Então aí, duas mudanças no artigo 116. Eu repito, são 3 mudanças, mas a primeira é apenas de terminologia, mudando a expressão estrangeiro pela expressão exterior. As outras 2 mudanças substanciais, lembrando então que não vai correr a prescrição. Em primeiro lugar, quando houver embargo de declaração ou recursos perante tribunais superiores que forem considerados inadmissíveis, ou na hipótese em que o sujeito ele está cumprindo o acordo de não persecução ou ele já rescindiu o acordo de não persecução. Lembrando que estamos falando de prescrição penal, de mudanças no Código Penal, estamos falando do acordo de não persecução penal. É porque o pacote anticrime também previu o acordo de não persecução civil nas ações de improbidade. Só que aí, obviamente, é uma mudança lá na lei de improbidade administrativa. A gente vai chegar nela lá na frente, tá? Com isso, eu encerro por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Bons estudos.